Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade linda que o Senhor nos concede para juntos aprendermos dele, que é humilde e manso de coração, para ensinar. E nós estamos nesse dia, queridos, dia 27 de novembro de 2025. Hoje é o dia de ação de graças também, né? Então, dentro de tudo aquilo que eu quero falar para você hoje, tire um tempinho. Vamos falar um pouquinho sobre a oração de Daniel. Então, dentro da sua oração, tire um tempinho para você fazer um agradecimento e seja específico naquilo que você vai agradecer, que é um dia especial, um feriado americano, né? Mas que nós também temos a oportunidade de fazer a nossa ação de graças, ou seja, tirar um tempo de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e tem feito em nossas vidas. E nós estamos com isso, terminando também o mês de novembro, as nossas ministrações do mês de novembro referente ao livro de Daniel, que eu espero ter sido uma bênção sobre você e sobre a sua família, meus queridos. O Senhor nos dá a oportunidade, né, de nós nos desenvolvermos mediante tudo aquilo que Ele fala. E a palavra de Deus é incrível, né? Porque se você, por exemplo, ler alguma técnica, você ler alguma coisa da inteligência emocional, ou seja lá o que for, e você tentar colocar isso na sua vida sem Deus, você vai ter um nível de dificuldade. Porém, se você ler a palavra do Senhor Jesus, ainda receber a palavra dele como você está recebendo, ainda que você não entenda muitas coisas, mas você vai ter a ajuda do Espírito Santo para que ele possa te ajudar nesse desenvolvimento, pegar essa palavra e trabalhar dentro do seu coração. E foram muitas ministrações que nós tivemos aqui com o livro de Daniel, aprendemos muita coisa. Nós aprendemos a não nos contaminar com as coisas que o mundo tem para oferecer a nós. Nós também aprendemos que o nosso Deus é um Deus de livramento, queridos. Em todos os momentos, o quarto homem da fornalha, né, estará ali conosco nos momentos difíceis em nossas vidas. Na semana passada, aprendemos também com Daniel na cova dos leões, onde não se fará dano algum, queridos. Mesmo que a gente passe pelos momentos difíceis, nós não podemos permitir que aquele momento difícil deixe um dano permanente dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, da nossa alma, da nossa história, mas que ele passe e seja algo para nos desenvolver, para que a gente possa aprender, dar o próximo passo na construção da nossa história com Deus. E hoje eu queria falar sobre algo muito importante na vida de Daniel. Daniel, dentro dos muitos ensinamentos que ele traz para nós, ele traz um que você pode ver permeado por todo o seu livro, inclusive é por causa desse ensinamento que ele vai para as covas dos leões, que é justamente a sua oração. Daniel não era um homem de pouca oração. Daniel não era um homem que olhava para a oração como uma obrigação que a lei do seu povo, da sua religião, impunha, né, colocava sobre a sua vida. Daniel, ele tem uma visão diferente da oração, ele transcende aquilo que o mundo, né, que as pessoas normalmente olham, né, e veem a oração. Daniel, ele nos ensina realmente uma oração, querido, que coloca Deus no centro de todas as coisas. E eu acredito muito que isso foi a diferença na sua oração, nas respostas que ele teve, em como Deus usou a sua vida. Você percebe que por todo o seu livro, a oração está permeando justamente aquilo que ele está fazendo, a sua rotina, o seu dia a dia, né? Se você dá uma olhada lá, que a gente estudou na semana passada sobre ele indo para covas dos leões, ele foi porque em vez de abrir mão de fazer oração ao seu Deus e ir lá fazer os seus pedidos ao imperador, ele resolve da mesma forma ir para o seu quarto, abrir as suas janelas em direção a Jerusalém e fazer as suas orações a Deus, o que então fez com que ele fosse lançado na cova dos leões. Querido, que coisa! Esse homem que não abria mão da sua oração, que não abria mão de estar com Deus, de ter este momento especial. Então a gente percebe que no Antigo Testamento, todas as coisas eles eram feitas com muitos rituais, né? O Senhor passou muitos rituais para o povo de Israel,
além desses rituais, ainda os seus líderes inventaram mais um monte ainda, em cima de cada coisa que o Senhor passou. Então eles tinham muitos rituais. E pelo fato de a manifestação do Senhor Jesus ainda não ter acontecido e o Espírito Santo ainda não estar presente como ele está hoje no tempo da graça que nós vivemos, essas pessoas, eles cumpriam muito dos rituais que eles aprendiam. Mas tinha algumas pessoas, e esse é o caso específico de Daniel, e você encontra essa oração maravilhosa aqui no capítulo 9 de Daniel, que transcendiam e entendiam justamente que a oração não é por força de obrigação, que a oração não está lá apenas para você pedir alguma coisa a Deus, que a oração não é a mesma oração que os outros povos fazem aos seus deuses, que a oração não é um artigo de lei, que a oração não é uma obrigação qualquer, que não é mecanizada, que ela não se restringe a falar algumas palavras a Deus especificamente. Não, queridos, ele consegue transcender. São pessoas realmente que eles olham para a oração como o nível mais alto de relacionamento com Deus e tem prazer dentro desse relacionamento. O quão difícil é nós irmos quebrando as barreiras dentro da oração para que a gente chegue nesse nível de relacionamento prazeroso com Deus. Você lembra, por exemplo, do Salmo 1, onde o salmista ele fala que aquele que tem prazer na lei do Senhor é a pessoa realmente que ele vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque ele quebrou algumas barreiras. Ele talvez começou lendo a Bíblia, né? Lendo lá as Escrituras, meio por obrigação. Seu pai ou sua mãe foi ensinando, seus familiares foi ensinando na igreja, e a gente sabe que não é toda criança, né, que gosta de ficar ali, você falando para ler. Eu tenho 2 aqui em casa, e eles têm sempre que ler a Bíblia e fazer as suas orações. A gente vê que eles são meio que empurrados, porque faz parte da natureza humana a gente não gostar, né, de ler a Bíblia, a gente não gostar dos nossos exercícios espirituais que nos aproximam de Deus. Mas quando você vai fazendo, você vai insistindo, você vai sendo ensinado, você vê que aquilo realmente é importante, aquilo vai subindo de prioridade na sua vida, aquilo desemboca em algo extremamente grandioso, que é um oceano do prazer de se estar com Deus através da leitura bíblica, no caso lá de Salmos 1, e também no caso da oração, querido. Olha, Daniel, ele quando recebe aquela notícia que ele não podia pedir a Deus, ele tinha que pedir exclusivamente ao imperador, ele não sobe ali para fazer as suas orações simplesmente de pirraça, né? Vou pirraçar esse imperador. Não, queridos, você percebe que ele era um homem muito obediente ao imperador. O imperador gostava dele, né? Então ele tinha um bom relacionamento. Ele não vai fazer isso de pirraça, não vai fazer isso para mostrar que ele é bom, de maneira nenhuma. É que essa pessoa, ele não abria mão do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele já tinha quebrado todas as barreiras humanas, carnais, de tem que orar, quando eu vou orar dá sono, e aquela posição de joelho, de pé, ou sentado me incomoda. Não, ele tinha quebrado, não, que é lei, que eu tenho que falar essa e essa palavra, a oração é só para pedir a Deus, ela é mecanizada, ela é fria, ele foi quebrando tudo isso ao decorrer da sua vida, e ele mergulhou dentro do mar do prazer de se estar com Deus, querido. A oração, você percebe por muitas e muitas histórias dos nossos irmãos, né, que passaram por essa terra, pessoas que conseguiram ir quebrando todas essas barreiras e mergulhar dentro do oceano realmente do prazer do Espírito Santo, de se estar com Deus, de realmente falar com Ele, de sentir a sua presença, de estar dentro desse diálogo tão poderoso, queridos de Deus, que o Senhor ele tem para nós. E isso é extremamente importante, maravilhoso, quando nós chegamos a isso. E Daniel ele deixou esse legado para nós. Então o seu livro que deu um legado também, e muito do que a oração ela pode se tornar em nossa vida e dos resultados que você pode cultivar quando você está ligado à presença do Senhor através da oração. Eu queria compartilhar com você o que está escrito. Eu peço para você ler o capítulo 9 todo, porque é um capítulo excelente, maravilhoso, que mostra como nós estruturarmos a nossa oração, inclusive.
Mas eu queria ler que do versículo 19 que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com você. Então, Daniel capítulo 9 e o versículo 19, ali está escrito assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Queridos, muito se fala em identidade hoje, né? Identidade, tem que ter a sua identidade e tudo mais. Mas olha o que é identidade aqui, queridos. Olha só o que é a profundidade de alguém que tinha um relacionamento tão maravilhoso e abençoado com Deus, que ele não conseguia se ver de maneira nenhuma separado de Deus. Ele não falava de Deus como sendo uma outra pessoa simplesmente a quem ele está recorrendo, mas ele fala de Deus como alguém extremamente próximo, aonde os seus planos são os planos de Daniel também. Os planos de Daniel são os planos de Deus também. O seu povo está sendo chamado pelo seu nome. Ó, o Senhor é o Deus meu. Então, queridos, ele tem uma profundidade com Deus, de relacionamento maravilhoso. Esse homem, ele vai para a sua oração, ele chegou nesse ponto, e é esse ponto que se transforma em um grande prazer para nós, aonde nós conseguimos vencer e dominar a carne, queridos, e consequentemente a gente viver de uma forma muito mais profunda no Espírito Santo de Deus. Ele chegou a um ponto onde a oração não servia apenas para que ele se desabafasse com Deus, que não é errado, claro, que ele pedisse alguma coisa para Deus, que ele agradecesse, fizesse os seus agradecimentos, fizesse as suas intercessões e pedisse perdão dos seus pecados, né, a sua confissão. Não, eu quero mostrar para você algo muito superior que esse homem alcançou. Ele alcançou, queridos, um momento com Deus, um lugar, um ambiente onde Deus, ele se tornou verdadeiramente o centro gerador de vida dessa oração que ele fazia. Então o Senhor, ele se transformou no propósito, ele se transformou no alvo, ele se transformou no objetivo, ele se transformou no todo dentro dessa oração. Você pode ver aqui, queridos, uma oração totalmente onde Deus está no centro e ele está orbitando em volta de Deus. Tudo que ele pede, queridos, não é simplesmente para ele e para o seu povo, mas ele pede de acordo com a vontade de Deus. Ele quer que através da sua vida, da libertação do seu povo, o nome de Deus seja engrandecido, o nome de Deus seja glorificado. Ele quer o nome de Deus em evidência. Então ele vai para essa oração onde todas as coisas, por mais difíceis que ele precisava pedir, se você ler o capítulo 9, você vai ver que ele estava pedindo uma coisa muito grande para Deus. Ele estava pedindo a libertação do seu povo. Ele faz a confissão do seu pecado, do pecado do seu povo, em relação ao exílio que eles estavam passando, e ele começa então a pedir, queridos, que o Senhor liberte o seu povo, restaure a sua cidade. Todos esses pedidos são extremamente legítimos, como é cada pedido que você, meu irmão, minha irmã, faz diante do Senhor, pelo seu filho, pela sua casa, pela sua vida financeira, pelos seus bens materiais, pelas pessoas que você ama, pela sua saúde, tudo isso. Mas eu queria te levar a um pensamento, que quando nós normalmente vamos à oração, o nosso pensamento, ele funciona mais ou menos assim: eu inicio a minha oração, eu vou a Deus com essa oração. Pensem nessa oração como um veículo. Você vai a Deus para atingir o objetivo, que é a restauração do seu lar, que é a restauração da sua família, que é a sua saúde, que é o seu emprego, que é a sua vida financeira. Então percebe que eu vou a Deus para que isso aconteça? Daniel, ele inverte essa ordem, queridos. Ele usa tudo aquilo que ele precisava em sua vida para a glorificação de Deus, onde Deus, ele se transforma em um centro. É nesse momento que a oração se torna um prazer. É nesse momento que já não importa, queridos, o sim ou não de Deus, tanto faz. O que importa é estar com Ele, é transcender, queridos, se as coisas vão acontecer no meu tempo ou não vão, do jeito que eu quero ou não é do jeito que eu quero, desde que Deus esteja sendo glorificado. Por isso que eu falo que é um pensamento superior, é um pensamento onde realmente
poucas pessoas tiveram essa visão. Por exemplo, você vê o Senhor Jesus falando o tempo todo: Pai, que a tua vontade seja feita. Ele fazia da mesma forma. Toda a vida de Jesus nessa terra, ela está orbitando, né, e tendo em volta, ao redor do centro, que é a vontade de Deus, que é o seu Pai. E Daniel descobriu isso também. Então olha que versículo lindo. Ele fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Então ele pede para Deus ouvir a oração, ele pede para o Senhor perdoar ele pede para o Senhor atender, ou seja, agir, fazer alguma coisa. Ele pede para o Senhor agir sem tardar, ou seja, não deixar que isso se prossiga. Mas perceba que esses 4 pedidos que ele faz, ele não faz simplesmente para que o seu povo, a sua cidade, Jerusalém, seja restaurada, a sua vida seja restaurada. Mas olha como ele continua: por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Que coisa maravilhosa, né, querido? Então todos esses pedidos que ele faz é que são legítimos. Cada um desses pedidos são legítimos, inclusive para que Deus não tarde. Não, eles não têm em si o seu próprio fim. Então, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, faça agora. Por quê? Porque aquilo é muito importante para mim, tem que ser resolvido. Eu quero que seja resolvido. Não, ele pede tudo isso, mas ele não simplesmente pede para que aquele seja o objetivo final, mas o objetivo final é: por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Então perceba que ele usa esses 4 pedidos que ele faz, e também todo pedido que ele estrutura a sua oração, com adoração a Deus. Depois ele faz um pedido de perdão ao Senhor. Depois ele faz também o reconhecimento de que o Senhor puniu eles e eles mereciam ser punidos, sim. E aí ele pede misericórdia a Deus. Então, tanto nessa estruturação do capítulo 9, quanto dentro desse versículo, quando ele pede para Deus ouvir, perdoar, atender e agir sem tardar, então todos esses pedidos têm um centro, e esse centro é Deus, é o amor de Deus, por amor de ti mesmo a Deus. Então ele está falando assim: por causa do Senhor mesmo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado na minha vida, na vida do meu povo, para que o Senhor tenha o seu nome colocado diante das outras nações como testemunho de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida, de que o Senhor está comigo. Queridos, a hora que você conseguir mudar essa chave dentro da sua mente, do seu coração, entender que todas as suas orações, querido, ela é justamente para ter como centro Deus, a pessoa de Deus, é a glorificação dele que importa. Então todas as outras coisas, elas vão perder, querido, poder de assolar o nosso coração. Deus vai entrar com a sua providência quando for, como for, e nós vamos aceitar, porque nós sabemos que é o melhor para nós, porque a nossa vida está empenhada em glorificar a Deus. Então continue orando, continue pedindo ao Senhor, continue indo a Ele, que vai quebrando essas barreiras carnais até você mergulhar dentro desse oceano, aonde pessoas como Daniel, os santos apóstolos, também o próprio Senhor Jesus, os nossos pais da igreja, né, que você pode ver, a Madame Guion, nossa, Teresa, como que é o nome dela? Nossa, tantos irmãos que falaram sobre a oração. Agora me foge o nome, tantos irmãos que falaram sobre a oração tão importante, querido. Essas pessoas estavam dentro desse oceano. Deus era o centro, e quando Deus é o centro, toda a sua vida ela tem um funcionamento que te leva ao propósito de Deus, a descansar em seus braços, independente das adversidades pelas quais você esteja passando. Continue orando e encontre o prazer de estar na presença de Deus como Daniel encontrou. Deus abençoe a sua vida e a sua família.